Bom, nossos primeiros exemplos vão ser em relação à classificação dos triângulos, né? E essa propriedade que é a soma dos ângulos internos resulta em 180 graus. Então, esse primeiro triângulo aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90, né? E esses dois lados aqui são iguais. Então, a classificação dele em relação aos ângulos, ele é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto. Em relação aos lados, como esses dois lados aqui serão iguais, né? Ele é isósceles. Porque ele não poderia ter o terceiro lado igual aqui, ser um triângulo equilátero. Porque esse ângulo de 90, ele é o maior ângulo, né? Esses dois ângulos aqui têm que ser agudos para dar a soma 180. Eu não poderia ter outro ângulo de 90, nem um ângulo maior que 90. Né? Então, se esse aqui é o maior ângulo, esse aqui é o maior lado. Então, o maior lado sempre fica oposto ao maior ângulo. E o menor lado fica oposto ao menor ângulo. Tá ok? Agora, esse outro triângulo aqui, eu tenho dois ângulos dele. Um ângulo de 120 graus e um de 30. Só de ter esse ângulo de 120, nós já sabemos que ele é um triângulo obtusângulo. Porque o ângulo de 120 é maior do que 90, é um ângulo obtuso. Agora, em relação aos lados, o que a gente pode observar? Como a soma aqui dos três ângulos tem que dar 180, 120 com 30 já tem 150. Então, esse ângulo aqui, ó, também vai ser 30, para dar a soma 180. Se ele tem dois ângulos iguais, ele automaticamente vai ter que ter dois lados iguais. Então, esse triângulo aqui, ó, também é isósceles, tá certo? Então, essa regrinha sempre vale, né? Se tem lados iguais, tem ângulos iguais e vice-versa. Então, aqui, por exemplo, ó, eu posso deduzir que esses dois ângulos vão ser de 45, porque se tem dois lados iguais, esse tem que ser igual a esse. Para dar 180, vai ter que ser 45 para cada um. A gente pode concluir isso também, tá certo? Continuando nossos exemplos aqui, esse triângulo que eu tenho, ele tem um ângulo de 60 graus e dois lados iguais. Então, se esses dois lados são iguais, esses dois ângulos também têm que ser iguais. Como a soma tem que dar 180, e aqui já tem 60, vai sobrar 120 para esses dois aqui. Então, esses dois ângulos vão ter que ser de 60 graus cada um. Mas então, esse triângulo tem os três ângulos iguais. Consequentemente, os três lados aqui terão que ser iguais. Então, esse triângulo, ele é um triângulo equilátero. Sempre que ele for equilátero, os ângulos vão ser de 60. Então, ele sempre vai ser acutângulo, que são os três ângulos agudos, né, menores que 90. E esse outro exemplo aqui é um triângulo retângulo, que eu tenho dois catetos, um medindo 3 e um medindo 4. Né? Então, como nós vimos antes, esse lado aqui é o maior de todos, porque ele está em frente ao maior ângulo. Então, esse triângulo vai ter que ter três lados de tamanhos diferentes. Então, ele é um triângulo retângulo escaleno. Em relação à desigualdade triangular, né, gente, nós temos uma condição de existência do triângulo. O que é isso? É uma condição para que seja possível construir aquele triângulo. Então, se eu tenho os três lados, né, três medidas na mesma unidade, o que eu preciso ter para o triângulo ser possível de ser construído? Cada lado precisa ser menor que a soma dos outros dois. Então, é claro que se eu começar a fazer na conta pelo menor lado, sempre vai dar certo, né? Por exemplo, aqui minhas opções são 10, 7 e 20. O 7 já é o menor lado. Então, obviamente, ele vai ser menor que a soma dos outros dois. Então, esse é tranquilo. O 10 também, ele é menor que o 20. Então, o 10 com certeza vai ser menor que o 7 mais o 20. Então, como vocês podem ver, o problema está realmente no maior lado aqui, né? O 20 é menor que 10 mais 7?
Se isso aqui fosse verdadeiro, eu poderia construir o triângulo, mas como 20 não é menor que 10 mais 7, a resposta para esse problema será não. Não é possível construir um triângulo com essas medidas de lados. Outra maneira de você resolver esse problema, né, que é juntando aquelas desigualdades em uma só, seria você fazer o seguinte: um lado qualquer do triângulo, você pode pegar qualquer um, ele precisa ser maior que a diferença entre os outros dois e menor que a soma entre os outros dois. Então, por exemplo, eu peguei o 10 aqui. O 10, ó, tem que ser maior que a diferença positiva, né, dos outros dois lados, e menor que a soma. Tá vendo? Então, esse é um jeito também que você pode testar de uma vez só, né? Então, aqui, 20 menos 7 vai dar 13. E aqui vai dar 27. Então, por aqui dá pra gente ver também, olha. O 10 não ficou maior que o 13, né? Então, por causa dessa parte aqui, ó, a resposta para esse problema é não, né? Então, você pode escolher qual jeito que você acha mais fácil aí de resolver. Nesse caso, a gente tem o seguinte exemplo, o seguinte problema. Se um triângulo tem um lado medindo 12 e o outro 8 centímetros, quais as possíveis medidas inteiras para o outro lado? Então, eu quero saber quais que são as possibilidades para a terceira medida de lado que seja possível fazer esse triângulo. Então, eu posso usar o raciocínio anterior, né? Que o lado deve ser maior que a diferença e menor que a soma, né? A gente pode escrever assim, ó. Esse lado precisa ser maior que a subtração e menor que a soma. E assim eu vou obter o intervalo aqui das medidas e eu consigo escrever as possibilidades de medidas inteiras. Então, ele vai ser maior que 4 e menor que 20. Então, são todos números inteiros aqui entre 4 e 20. O 4 e o 20 não estão incluídos nessa lista, tá? Tem que começar do 5 e vai até o 19, né? Então, a resposta aqui seria esse conjunto, né? 5, 6, 7, 8, números inteiros até o 19. Todas as possíveis medidas inteiras para esse lado, né? E a outra maneira que você pode fazer, se você não ficar muito confortável com essa desigualdade aqui, é você fazer por tentativas mesmo, né? Você vai observar que quando você testar, por exemplo, o 3, o 4, o 2, não vai dar certo. Quando você fizer com o 5 já vai dar certo, né? O 5 aqui. E quando você for aumentando vai dar certo, vai chegar um limite aqui, ó, né? De um lado que é menor que a soma dos outros dois, entendeu? Então você pode fazer por tentativas também, não tem nada de errado não. Gente, nesse exemplo aqui, eu quero calcular a medida do x e do y, né? Então vamos analisar aqui, eu tenho 3 triângulos nessa figura, olha. Esse triângulo menor aqui, que é um triângulo retângulo isósceles. Esse triângulo grandão aqui, ó, que é um triângulo retângulo também escaleno. E esse triângulo aqui, ó, que é um triângulo obtusângulo, tá vendo? Ele não é retângulo. Então, eu posso fazer o teorema de Pitágoras nesse menorzinho e no grandão, tá? Nesse aqui que não tem ângulo de 90, não tem como eu usar o teorema de Pitágoras. Então, vamos calcular o x aqui primeiro, né? Nesse triângulo menor, o x é a hipotenusa, porque é ele que está em frente ao ângulo reto. Então, a primeira coisa a procurar é o lado oposto ao ângulo de 90 para você identificar a hipotenusa. Então, vai ficar a hipotenusa ao quadrado é igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá bom? E aí, eu vou ficar com 16 mais 16, que vai dar 32. O número ao quadrado que dá 32, um número positivo, né? Vai ser a raiz de 32. Que nós vamos simplificar, né? Você vai fatorar o 32 e vai dar 4 raiz de 2. Agora eu vou calcular o valor do y usando o triângulo maior. Então, um cateto mede 4 e o outro cateto vai medir 9. E o y é a hipotenusa. Então, vai ficar 4 ao quadrado mais 9 ao quadrado.
Então, vai ficar 16 mais 81. Então, o nosso y ao quadrado aqui vai dar 97, né? Então, o y vai ser raiz quadrada de 97. Nesse exemplo, eu quero calcular a altura de um triângulo equilátero em que os lados medem 12, tá bom? E aí, o que eu fiz? Eu fiz o desenho da minha altura aqui. O que é a característica da altura? Ela tem que sair de um vértice e chegar no lado oposto, fazendo o ângulo de 90 graus. Então, o importante da altura é que ela faça 90 graus com um dos lados, tá certo? E aí, eu dividi ele em dois triângulos retângulos, tá vendo? Aí, eu vou fazer Pitágoras aqui, tá? Quando é um triângulo equilátero, né, essa altura sempre vai dividir esse lado ao meio. Triângulo isósceles também, né? Se esses dois lados aqui forem iguais, aqui vai ficar duas partes iguais. Então, vai ficar 6 aqui meu cateto. Então, vou fazer h ao quadrado, que é um cateto, mais o outro cateto ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado, tá certo? Então, vai ficar 36 e 144. E aí eu vou passar esse 36 subtraindo, né? Vai ficar 144 menos 36, que vai dar 108, tá ok? E eu vou ter que fazer a raiz quadrada de 108, tá bom? Você pode fatorar o 108, né? E ver que a raiz dele vai ficar 6 raiz de 3, tá certo? Quem tiver dúvida aí sobre essa questão dos cálculos com as raízes, né, fatoração, simplificação, tem um vídeo específico sobre isso, né, sobre operações com radicais, e você pode também dar uma revisada que vai ser muito importante para nossas matérias de geometria. Nesse exemplo, eu quero calcular o valor de x aqui nesse triângulo retângulo. Então, vou aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é o x mais 1. Então, vou escrever a hipotenusa ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tá certo? Muito cuidado quando aparecer isso aqui. Nós vamos ter que resolver usando produtos notáveis, né? Ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E aqui eu vou resolver normal aqui a potência, vai dar 25. Aí, quando eu passar esse povo para cá, subtraindo, vai cancelar o x ao quadrado menos x ao quadrado. Então, vai ficar 2x mais 1 igual a 25. Esse 1 vou passar subtraindo, 2x igual a 24. O 2 passa dividindo aqui, ó, o x vai dar 12. Uma aplicação importante do teorema de Pitágoras, né, é o cálculo diagonal de um quadrado. Eu vou fazer o caso geral aqui para a diagonal do quadrado, que depois a gente já pode usar essa fórmula direto, né, sem ter que ficar fazendo Pitágoras todas as vezes. Ah, mas o Pitágoras é uma conta simples, eu posso fazer isso todas as vezes. Mas às vezes o número que você vai usar é um número ruim de calcular, né, depende da medida do lado ou da diagonal. Então, às vezes vai dar um trabalho, assim, desnecessário, né. E tem um outro vídeo também, só sobre macetes de geometria, né, em que a gente faz esse tipo de coisa, né, tipos de cálculo, maneiras de resolver, que vai ser mais rápido, mais objetivo, mais prático, principalmente para quem vai fazer provas, né, em que o tempo é apertado, igual o caso do Enem, você não tem tanto tempo para resolver as questões, então esses macetes vão te ajudar bastante, né, esses auxílios na resolução. Esse é um deles, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu dividi aqui, né, quando eu fiz a minha diagonal, eu dividi o quadrado em dois triângulos retângulos isósceles. Então, essa diagonal virou a hipotenusa do triângulo. Então, vou fazer hipotenusa ao quadrado é igual um lado do triângulo, cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. E aí, eu vou somar esses dois, né, porque é a mesma letra que é ao quadrado. Vai dar 2L ao quadrado. E vou passar a raiz. 2L ao quadrado, quando a gente vai fazer essa raiz, esse L ao quadrado, a raiz dele vai dar L, né? Lembrando que o D e o L são números positivos, por isso que eu já coloco a raiz direto, não precisei colocar esse mais ou menos aqui antes, né? O L aqui também pode sair direto, porque ele é positivo, então vai ficar
L raiz de 2, né? Então, a gente pode usar esse L raiz de 2 como uma maneira prática de calcular a diagonal do quadrado e também para calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles, né? Que também vai ser sempre o cateto vezes raiz de 2, tá bom? Então, vejam o vídeo dos macetes também, que vai ajudar bastante. Nesses exemplos aqui, eu quero calcular a área de cada triângulo, tá? Então, esse primeiro triângulo é bem tranquilo porque ele é um triângulo retângulo. Ele é o mais fácil de calcular a área. Por quê? Se um cateto aqui eu chamo de base, o outro cateto já vai ser a altura, porque eles têm um ângulo de 90. Então, sempre que for um triângulo retângulo, a base e a altura poderão ser os próprios catetos. Se você quiser que a base seja a hipotenusa, você vai calcular outra altura aqui, ó, passando aqui dentro do triângulo. Pode também, se você tiver a opção de calcular essa altura ou precisar encontrá-la, né? Você pode usar essa base com essa altura. Pode usar qualquer lado para ser a base, tá? Para fazer a área. Então, nesse caso aqui, vai ficar, a área vai ser 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3 sobre 2. Posso cancelar um 2 com um 2, porque é uma multiplicação. Essa raiz de 3 vezes a outra raiz de 3 vai dar 3, vezes esse 2 vai dar 6. Então, a área aqui desse triângulo deu 6 unidades aqui. Agora, eu vou fazer esse outro triângulo aqui, ó. Ele é um triângulo isósceles, tá? Você pode fazer a altura para esta base, pode fazer a altura para esta, mas o mais fácil aqui vai fazer para essa, ó, vai fazer para o 6. Por quê? Como esses dois lados aqui são iguais, a altura vai dividir em duas partes iguais, de 3 e 3. Então, vai ficar o mais tranquilo de calcular essa altura. E nós vamos fazer por Pitágoras, né? A altura é o cateto, o 3 é o outro cateto e o 7 é a hipotenusa. Então, vai ficar h ao quadrado igual a 49 menos o 9, 40. Então, a altura vai dar a raiz de 40, que quando simplifica vai dar 2 raízes de 10. Tá ok? E aí, vou fazer a área usando essa altura. A minha área aqui, ó, vai ficar a base que eu escolhi, que foi o 6, vezes a altura referente a ela, dividido por 2. Opa, que é 10, né? Pronto, base vezes a altura dividido por 2. Aí posso cancelar também esse 2 com esse 2, fica 6 raízes de 10. Então, a área desse triângulo ficou assim. Esse procedimento que nós fizemos, né, para o triângulo isósceles, no exemplo anterior, eu posso fazer isso para o triângulo equilátero também. Mas essas fórmulas aí específicas para o triângulo equilátero, elas vão nos dar muito mais agilidade para resolver as questões, até porque tem questões, né, que eu preciso fazer vários cálculos, né, o triângulo equilátero é só uma parte deles, então eu vou economizar bastante tempo. Né? Por exemplo, eu tenho um triângulo equilátero que eu conheço a altura e eu quero calcular a área, tá bom? Então, já que eu já tenho a fórmula da altura, eu vou usar ela para achar o lado, tá ok? Então, eu sei que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Como eu já tenho a medida da altura, eu vou substituir ela aqui no H. 4 raiz de 3 é igual a L raiz de 3 sobre 2. Opa, sobre 2 aqui só. E aí eu vou cancelar essa raiz de 3, porque ela está multiplicando os dois lados, pode cortar. E vou multiplicar cruzado aqui, ó. Então, L vai dar 8 centímetros. Tá vendo? Olha, é bem mais rápido do que usar o teorema de Pitágoras, né? Porque eu teria que colocar esse 4 raiz de 3 aqui, ó, e calcular um Pitágoras, né? Para L e L sobre 2. Então, esse caminho aqui, ele fica bem rapidinho. E para fazer a área, você pode fazer base vezes a altura sobre 2, normalmente, igual a gente fez para os outros triângulos, ou pode usar a fórmula específica para a área. Eu vou usar essa fórmula específica da área do triângulo equilátero para a gente praticar para ver como é que ela funciona. Então, a área para esse tipo de triângulo apenas é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4.
E aí, no lugar do L, eu vou colocar o 8. Então, vai ficar 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Olha que fácil. 8 ao quadrado, 64, dividido por 4, 16. Então, eu descubro a área também bem rapidinho, né? Nesse caso, era um número simples, o 8. Então, você fazer base vezes altura sobre 2 também não daria muito trabalho, não. Quando é um número com raiz, alguma coisa assim, você jogar direto aqui nessa fórmula é melhor ainda, né? Ela é bem mais prática.